Jesus. Mais uma vez, queridos, eu quero bendizer o Senhor pela oportunidade de estarmos juntos para participar de mais um momento de adoração. Seja muito bem-vindo ao culto de louvor e adoração ao Senhor. Você que está acessando nesse momento o culto através da plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que essa noite seja uma noite de bênção sobre a sua vida, que Deus esteja se manifestando de uma forma poderosa sobre a tua vida, trazendo um renovo. Se você ainda não é um salvo, que Cristo possa trazer para você a iluminação acerca da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero convidar você para juntos orarmos ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas nessa noite. Pai eterno, Deus de toda infinita e perfeita misericórdia, diante de Ti queremos Te dar graças pela vida de todos que estão aí conectados já para assistir o culto. Essa pessoa que está acessando pela primeira vez, ó Deus, queremos Te dar graça pela vida dela. Queremos Te pedir pela vida de sua família, a vida do seu esposo, de sua esposa, dos seus pais, a vida dos seus familiares. Eu quero Te pedir misericórdia, Senhor, sobre a vida daqueles que estão nesse momento enfermos, aqueles que estão vivendo o momento do luto, o momento de plantear, ó Pai. Eu quero Te pedir misericórdia sobre a vida deles. Eu quero Te pedir também nesse momento por todas as congregações, por todos os irmãos idosos que não estão podendo ainda retornar ao culto presencial, ainda estão assistindo o culto a partir de suas casas. Que o Senhor abençoe os irmãos aqui do Templo Sede, os irmãos da área 1, da área 2, área 3, área 4, área 5, as congregações que compõem essas áreas, meu Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo também as crianças, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, o ânimo do Teu povo, da Tua igreja, para que ela possa seguir firme, ó Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus, amém. Amado irmão, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, Salmo 70, assim diz a palavra do nosso Deus: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que desejam o mal, voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem folgue e se alegre-se em ti todos que te buscam, e alegre-se todos que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuadamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Esse salmo belo esteja presente no decorrer dessa nova semana para você, que você esteja meditando. Salmo 70, um salmo de abertura. Nós vamos nesse momento participar do momento de adoração, momento de louvor. Quero agradecer os irmãos que estiveram orando pela vida do pastor Alon, ele está conosco, e também pelo grupo que está aí nos auxiliando, nos ajudando nessas organizações de louvor. Então vamos adorar o Senhor. Você aí na sua casa, abre os seus lábios e vamos juntos adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda glória. Louvado seja Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos nesse momento louvar ao Senhor, alegremente, confiados que o nosso Deus, Ele é o nosso livramento, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Louvamos ao Senhor completamente sobre as ondas. Deus, eu nasci compreender
Amado irmão, minha amada irmã, louvado seja Deus. Que bom podermos adorar ao Senhor com os louvores, com os cânticos congregacionais. Espero que você tenha sido edificado aí, que você tenha sentido a presença de Deus aí em sua casa através desses louvores. Eu quero convidar você agora para meditar comigo na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Que Deus fale ao teu coração, que você seja revigorado pela palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra de Deus: por essa causa o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes do dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças pela palavra lida, suplicamos encarecidamente que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, instrumentalizando a minha vida para proclamar tuas verdades com autoridade, com unção, com poder. Que, ó Pai, ao meditar do meu coração, as palavras que saem dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, que elas sirvam de edificação para esse irmão e essa irmã que está em seu lar, que ele seja fortalecido no poder da Tua santa palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós estamos diante de uma bela palavra, uma bela lembrança da vida desse homem chamado Daniel. O profeta Daniel foi levado cativo para as terras da Babilônia, para o reinado da Babilônia, ainda muito jovem. Havia mais ou menos 1,5 séculos desde que o reino do norte fora também viver a experiência também de ter sido levado cativo pelos assírios. O reino do sul não tomou como lição aquilo que aconteceu no reino do norte. A apostasia, o envolvimento com a idolatria fez com que aquela nação também, aquele povo viesse ser aí invadido pelos babilônicos e tenha sido levado cativo para passar 70 anos na Babilônia. Entre os cativos está aí Daniel e os seus amigos. É apresentado no capítulo 1 a chegada de Daniel na Babilônia juntamente com seus amigos, e como ele passa agora a viver naquela região da Babilônia. Daniel, ele era um jovem que mostrava qualidades, e as qualidades que Daniel tinha lhe destacaram e fez com que ele viesse servir no palácio do rei Nabucodonosor. Daniel mostrou-se temente a Deus e mostrou firme em não seguir o caminho dos seus antepassados. Isso porque o caminho dos seus antepassados levou-o a pagar um preço muito alto, o preço que ele agora estava vivendo, a experiência amarga que ele estava vivendo. Ele estava assistindo e participando de todo aquele drama, aquelas consequências terríveis. Então Daniel vive em busca de corrigir-se perante o Senhor, de viver uma vida diferente daquilo que os seus antepassados viveram e que fez com que eles estivessem agora vivendo cativos durante o período de 70 anos naquela cidade ímpia. Através do exemplo de Daniel, amados irmãos, é possível tirar lições importantes para a nossa vida, lições de firmeza, de lealdade e perseverança diante do Senhor. Acreditamos que não é fácil, amados irmãos, permanecer firme quando nós passamos por duras provações. É um desafio continuar sendo leais a Deus, sendo fiéis ao Senhor, quando o olhar humano não nos supervisiona. E também, queridos, não é fácil continuar sendo leal ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, quando nós nos sentimos sós, quando olhamos para o nosso redor, a nossa direita, a nossa esquerda, e percebemos que muitos já abandonaram o caminho, muitos já não seguem fielmente ao Senhor. Daniel conservou a sua integridade em meio à corrupção.
O versículo 4 ao 5 nos mostra essa realidade. Capítulo 6, do 4 ao 5 diz: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Daniel conservou a sua devoção a Deus diante das dificuldades, diante das ameaças. Ele não deixou se intimidar. O versículo 10 e o versículo 11 mostra essa realidade. Depois que ele sabe que o edito foi assinado pelo rei Dário, ele continua firme em sua lealdade, em sua fidelidade ao Senhor. Ele também manteve a sua confiança em Deus quando tudo parecia perdido. O versículo 13 vai dizer que então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasse. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Mesmo diante de todas essas experiências, ele continuou mantendo sua fidelidade ao Senhor. Daniel, José do Egito, Jeremias, João Batista são alguns dos exemplos bíblicos, amados irmãos, que nos encorajam, que nos leva a perceber que é possível nos manter-nos íntegros diante de um oceano de corrupção, diante de um oceano de desvios doutrinários. Há uma necessidade que estejamos firmes no Senhor. O escritor de Hebreus diz que devemos nos apegar com toda firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que em momento nenhum nós venhamos nos desviar dele. Então é importante, queridos, que nós venhamos estar vivendo a experiência da manutenção da nossa fé, diante desse momento em que nós estamos vivendo, queridos, em que nós encontramos tantas pessoas abandonando a sua lealdade, a sua fidelidade ao Senhor, em cumprimento das Sagradas Escrituras. O próprio Jesus disse que nos últimos dias, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveria de esfriar. Paulo fala sobre essa realidade da apostasia dos últimos dias, e nós precisamos, irmãos, estar atentos e perseverar na nossa firmeza no Senhor. Então nós temos exemplos bíblicos que nos encorajam. Paulo diz que tudo que foi escrito para nosso ensino, foi escrito também para o nosso encorajamento, a fim de que nós olhemos esses exemplos e sejamos estimulados a continuar. Em relação à sua devoção a Deus, é perceptível, irmão, que Daniel ele não alterou sua agenda espiritual, ele não deixou de lado o seu momento a sós com Deus, nem tampouco, irmãos, ele se deixou levar pela turbulência daquele momento. Os dias que ele estava vivendo não eram dias fáceis, porque ele estava vivendo momentos em que ele estava sendo invejado por muitos. Não eram poucos dos que queriam ver ali Daniel naquele momento sendo envergonhado, e Daniel naquele momento perdendo o lugar, o posto que ele tinha recebido de confiança por parte do governo. Mas Daniel também não muda o lugar, Daniel não se escondeu, Daniel vai exatamente para o mesmo lugar, e ele continua mantendo sua lealdade, sua devoção a Deus. Daniel não mudou a sua rotina diante daquela ameaça, uma ameaça que não era hipotética, mas era uma ameaça real. Havia um edito sido assinado, mas Daniel entendia e compreendia a realidade de tudo isso. Ele entendeu e compreendeu que não valia a pena negociar o seu relacionamento, o seu compromisso com Deus. Ele não perdeu a sua fé em Deus, por conta de Deus ter permitido e estar permitindo que os ímpios pudessem estar levando adiante o seu plano mau. Os seus opositores, aqueles que estavam naquele momento juntamente com ele, que estavam tramando contra ele, estavam conseguindo levar adiante, conseguiram que o edito fosse assinado, mas Daniel continuou confiando no Senhor, e isso é demonstrado, isso é denotado através de suas atitudes, de não recuar diante das circunstâncias. Os exemplos de firmeza, de lealdade, de perseverança de Daniel,
ele vai se assemelhar ao que nós encontramos na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba, irmãos, que assim como Daniel, Jesus ele foi firme no propósito de fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus lá em João, capítulo 5, versículo 30, nos diz: porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em João, capítulo 6, agora, versículo 38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Também, queridos, assim como Daniel, Jesus ele foi leal ao compromisso que ele recebeu da parte do Senhor. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Por fim, assim como Daniel, Jesus também ele foi perseverante. E o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele nos convida a sermos assim perseverantes. Ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Jesus foi firme no propósito, Jesus foi leal, Jesus ele foi perseverante. Então, aqui nós vemos uma semelhança de Daniel com esses exemplos aqui destacados acerca do Senhor Jesus. Queridos, nós recordamos que esse também foi o encorajamento que Paulo trouxe à igreja de Corinto. Paulo, no momento em que a igreja está sendo bombardeada por pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos, que não acreditavam na ressurreição de Cristo, Paulo então encoraja aqueles irmãos dizendo: Jesus ressuscitou e deu prova, e convém que o corpo corruptível se desfaça para dar lugar ao incorruptível. Paulo fecha a mensagem trazendo a segurança do que o Evangelho declara para aqueles irmãos, e aí ele diz: portanto, meus irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, ele tem uma recompensa no Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que eles não deveriam estar dando ouvido aos ensinos que tentavam distorcer as verdades de Deus, mas eles deveriam se manter firmes naquilo que eles já receberam do Senhor, porque o Senhor estava dando prova da veracidade de sua palavra. Portanto, ele disse para aqueles irmãos que eles deveriam também ser firmes, deveriam ser constantes, deveriam ser abundantes na obra do Senhor. Firmeza, lealdade e perseverança são qualidades que nós vamos precisar em nossa caminhada. As Sagradas Escrituras no Novo Testamento está cheio de textos que tendem a nos chamar a essa necessidade, a necessidade de cada um desses elementos: firmeza, lealdade e perseverança durante a nossa trajetória terrena. Queridos, sabemos que a nossa caminhada com Cristo não é fácil. Estamos vivendo diariamente bombardeios em relação à nossa fé, mas nós precisamos estar seguros, conforme que a Sagrada Escritura nos ensina. Eu sei em que tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Isso dizia o apóstolo Paulo. O que se faz necessário então, irmãos, para que haja em nós tamanha determinação como houve ali na vida desse homem, na vida de Daniel? A primeira necessidade que eu quero destacar em relação a nossas vidas, a cada um de nós, é a necessidade da fé e da dependência de Deus. Necessitamos de fé, necessitamos viver uma vida contínua na dependência do Senhor, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis. A Sagrada Escritura diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus ele disse que aquele que ouve sua palavra e pratica, ele é semelhante a alguém que está construindo a casa sobre a rocha. Vai vir vendavais, vai vir tempestade, mas a sua casa ela permanecerá. A fé, irmãos, ela é o combustível, e sem ela nós não nos movemos.
Como combustível, ele vai ajudar o automóvel para que ele possa se deslocar. Assim também nós precisamos da fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto mais contato nós temos com as Sagradas Escrituras, mais estimulados nós somos, mais encorajados nós somos. Queridos, nós precisamos ser estimulados, precisamos crer em algo para que possamos nos mover em sua direção. É inconcebível pensar em alguém que vai investir em algo ou em alguma área se ele não acredita nos resultados que virão acerca do seu investimento. Deve haver uma confiança, uma credibilidade para que haja um investimento. Também nós não iremos adiante na nossa vida espiritual se nós não estivermos firmados na nossa confiança no Senhor. A confiança em Deus é sem dúvida aqui uma entre as respostas pela qual encorajou Daniel a permanecer firme, leal e perseverante no seu relacionamento com Deus, em meio a todas aquelas circunstâncias que ele estava vivendo. Juntamente com a fé, irmãos, é importante também destacar que Daniel mostrou-se dependente de Deus. A fé de Daniel não era uma fé morta, mas era uma fé operante. Daniel apenas não declarava a sua fé, eu creio em Deus, mas ele vivia essa fé em Deus. E essa fé, ela é evidente através da atitude, do comportamento que ele tem durante a sua caminhada. E aí nos lembra o Salmo 127. O Salmo 127 nós encontramos o salmista declarando: ainda que uma guerra se levante contra mim, eu vou ficar tranquilo. Se um exército levantar contra mim, eu não vou me atemorizar. Por que o salmista está expressando tamanhas convicções? Porque ele conheceu Deus. O conhecimento do Senhor, ele gera em nós fé. E aí é muito importante pensarmos sobre essa realidade. Às vezes estamos vivendo um momento de crise na fé, porque está faltando o conhecimento das Sagradas Escrituras, porque estamos desprezando ou estamos distantes das Sagradas Escrituras. Enquanto mais próximos das verdades de Deus, enquanto mais convictos das verdades que nós estamos ouvindo, mais seguros estaremos na nossa caminhada com o Senhor. Conforme a declaração de Jesus em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Essa então era a consciência que Daniel tinha. Daniel acreditava em Deus, mas Daniel também tinha essa convicção que ele sozinho não poderia ir adiante. Tanto é que nós olhamos a realidade de Daniel, quanto ele vai à presença de Deus, quanto ele vai buscar sabedoria, quanto ele vai buscar entendimento, quando ele vai buscar o discernimento diante do Senhor, mostrando aí essa vida dependente. A Bíblia vai dizer também lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Judas vai falar sobre essa realidade, da necessidade que nós temos de pelejar pela fé que uma vez nos foi dada, mas também está convicto que o Deus poderoso é Ele quem nos guarda, é Ele que nos segura de tropeçar. Devemos pelejar, essa é a nossa parte, mas devemos confiar que Deus é poderoso para nos suster. Portanto, essa é a realidade primária que eu quero destacar acerca de Daniel. O que faz ele ser, naquele momento, perseverante, o que faz ele ser firme, o que faz ele continuar em sua determinação de lealdade ao Senhor, é justamente aí a sua fé e a sua dependência de Deus. Firmeza, lealdade e perseverança depende, queridos, da nossa fé e do estado de dependência que nós temos no Senhor. Um outro destaque que eu quero trazer também em relação a Daniel é a sua fé nas Escrituras Sagradas. Aqui não é tão claro, não é tão explícito nesse capítulo o contato de Daniel com as Sagradas Escrituras, mas é evidente através da conduta que ele tem. A fé que Daniel
possuía, ela provinha das Sagradas Escrituras. E por que podemos declarar isso? Culturalmente, entre os judeus, a Sagrada Escritura era ensinada desde a infância. Deuteronômio capítulo 6 fala sobre essa realidade da tarefa, do dever que os pais tinham de ensinar a Torá. Os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras era ensinado ainda nos primeiros momentos, momentos em que a criança ela tinha ali o discernimento, o conhecimento das letras. Então os pais ensinavam, as crianças faziam pergunta e os pais explicavam acerca da lei de Deus. Nós acreditamos que não foi diferente na vida de Daniel. Por meio das Sagradas Escrituras, queridos, nós precisamos entender que por meio das Sagradas Escrituras nós iremos conduzir os nossos filhos a uma solidez no caminho do Senhor. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e até que ele se torne velho, ele não vai se desviar dele. Por meio do conhecimento das Sagradas Escrituras, possivelmente Daniel teve o conhecimento do que a palavra de Deus expressa acerca da questão da adoração a ídolo. Daniel compreendeu que só Deus deveria ser adorado. O ensino das Sagradas Escrituras, o erro dos seus antepassados, o drama que ele estava vivendo, as consequências que o povo estava colhendo naquele momento, davam a Daniel razões suficientes para ele entender que somente Deus era digno de adoração. Muito provavelmente, quando o edito foi assinado, Daniel veio à sua mente aquilo que está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, aquilo que está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 7: não terás outros deuses diante de mim. Daniel era um jovem que tinha respeito à figura do imperador, do rei. Ele tinha respeito às leis, mas ele não poderia contrapor de maneira nenhuma a lei suprema de Deus. Diante da lei suprema, diante desse conflito, Daniel entende que melhor é agradar a Deus do que agradar a homens. Melhor é obedecer a Deus nesse sentido do que obedecer a homens. Então, possivelmente a lembrança também do que os profetas disseram, porque os profetas estiveram vivendo naqueles dias, proclamando ao povo o arrependimento. O povo não quis se arrepender. Então Daniel possivelmente recordou as palavras dos profetas, ou ouviu dos seus avós, dos seus pais, o que os profetas disseram e que estava se cumprindo naquele momento. Como é importante ensinar a palavra de Deus em nossa casa. Paulo vai falar acerca de Timóteo: desde a tua meninice tu sabes as sagradas letras. É meu, é seu, é nosso compromisso de ensinar aos nossos filhos o caminho do temor, do respeito e da reverência ao único Deus. Um terceiro destaque que eu quero pensar com você essa noite acerca de Daniel, acerca da firmeza desse homem, é que ele decidiu no seu coração não se contaminar. Aqui o aspecto de não se contaminar era que Daniel já estava vivendo a experiência dolorosa da desobediência do povo. O pecado fez com que eles estivessem colhendo aquele fruto amargo. Então Daniel disse no seu coração: eu não vou mais continuar no erro, eu não vou mais continuar desagradando o coração daquele que me ama. Ele propôs no seu coração não se contaminar. O capítulo 1 fala sobre essa realidade concernente à comida do rei. O rei insere ali um tipo de comida para que os jovens se alimentem até criar uma robustez e apresentar-se diante dele. Daniel dali diante já coloca no seu coração: não quero me contaminar. E meus irmãos, para não nos contaminarmos com esse mundo em que está contaminado por uma visão decaída, uma visão contaminada pelo pecado, precisamos sim ter um coração determinado. Por conhecer Deus, por conhecer o que as Escrituras ensinavam, Daniel queria agradá-lo e não queria contradizê-lo na sua caminhada. Quando de fato nós amamos alguém, nós não queremos ofendê-los, nós não queremos desagradá-lo. Eu costumo dizer
aos nossos jovens, quando eles são confrontados pelos seus amigos: tu não vai fazer isso porque tu é crente, tu não vai deixar de fazer porque tu é crente. A resposta que devemos dar é: não é porque eu sou crente, não é porque eu faço parte de uma igreja, é porque eu antes não conhecia a verdade e agora estou conhecendo a verdade. É porque eu não sabia que antes isso desagradava o coração de Deus e agora eu estou sabendo que isso desagrada o coração do meu Deus. Por isso que eu não me envolvo mais, por isso que eu não faço mais. Amados irmãos, por certo, o desejo de agradar a Deus foi o outro motivador na vida de Daniel. Daniel queria agradar o coração de Deus, Daniel queria fazer diferente, ele não queria seguir os mesmos passos que levou aquela nação àquela situação tão terrível. Percebamos, irmãos, que isso também foi o que motivou José do Egito. Lá em Gênesis capítulo 39, versículo 9, nós temos um momento em que José está sendo assediado pela mulher de Potifar, e a resposta de José diante disso é: de maneira nenhuma, o meu Senhor me deu autoridade para eu governar toda a casa, eu tenho autoridade sobre tudo, menos sobre você, que é a mulher dele. E como eu praticaria tamanha maldade contra o meu Senhor físico e contra o meu Senhor Deus? Acima de tudo, o olhar de José do Egito estava em relação a Deus. Ele queria viver uma vida séria com Deus, uma vida que agradasse acima de tudo o coração de Deus, porque ainda que os olhares humanos não estivessem naquele local, o olhar de Deus estava. Percebamos que isso também é o que leva a Jó a manter a sua fidelidade, a sua firmeza a Deus. Homem temente a Deus que se desvia do mal, era a realidade de Jó. Então, irmãos, quando nós amamos de fato, nós queremos agradar, e Jesus bem declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Nós não iremos contra a vontade daquele que nos ama. E ainda que caiamos, ainda que pecamos, não será de um coração aberto, voluntário, para estar entregue ao pecado. Queridos, a semelhança de Daniel, nós precisamos assumir um firme compromisso, um compromisso de ser leal ao Senhor, um compromisso de perseverar em meio a toda e qualquer circunstância, por mais dolorosa, por mais difícil que seja, meu amado irmão. Você não pode voltar atrás. Nós precisamos compreender aquilo que a Sagrada Escritura diz: o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, minha alma não lhe apraz. Nós precisamos ter a visão que Paulo tinha. Paulo diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Não podemos esmorecer em meio às dificuldades. Jesus escreve a uma igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja que estava passando por muito sofrimento, para encorajar aquela igreja a ser fiel. Muitos daquela igreja viram seus irmãos, seus familiares sendo ali torturados, outros mortos diante deles. Ainda que eles não tivessem presenciado, eles ouviram a notícia de que seus irmãos haviam sido assassinados com um requinte de crueldade, mas eles continuaram sendo fiel. Policarpo, o bispo daquela igreja, manteve a sua lealdade ao Senhor. Há mais de 80 anos de idade, ele declara publicamente a sua fé no Senhor. Policarpo nega Jesus e você pode voltar livre para sua casa. E ele diz: olha aí, todos esses anos da minha vida, o Senhor foi leal para mim, o Senhor nunca me decepcionou, não é agora que eu vou negar o meu Senhor. E aí o imperador diz: olha, você por acaso não sabe que eu posso entregar você nas feras? Eu acredito. Por acaso você não sabe que eu posso entregar você às chamas? Eu acredito nisso. Mas ele diz: pior é as chamas que aguardam o Senhor. A realidade, querida, é que quando nós estamos vivendo a nossa vida de lealdade e fidelidade ao Senhor, nós precisamos entender que a lealdade, a fidelidade ao Senhor, ela não é gratuita. E eu quero colocar aqui entre aspas, gratuita entre aspas, porque tem uma recompensa.
A Bíblia diz, como já falamos aqui, sejam firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, tem uma recompensa. Hebreus vai dizer que Deus não é injusto para esquecer as vossas boas ações. Há uma recompensa para aqueles que forem leal. A fidelidade ao Senhor, ela é recompensada. Portanto, meu amado irmão, eu não sei qual a circunstância que você está vivendo. É enfermidade, é luto, é a dissolução do teu casamento, é a discórdia dentro da tua casa, é a falta de entendimento entre teus pais, é a falta do calor, do amor dos irmãos para com você. Eu quero dizer para você, você precisa seguir firme ao Senhor. A realidade da vida cristã, ela é dura. Nós temos que entender que há um preço a pagar. E acima de tudo, nosso preço deve estar no que diz respeito à nossa lealdade ao Senhor. Ainda que muitos voltem atrás, eu e você precisamos continuar firmes, recordando que vale a pena ser fiel, recordando, meus irmãos, que não vale a pena voltar atrás, que não vale a pena viver uma vida de inconstância e de infidelidade ao Senhor. Todos aqueles que viveram ou estão vivendo uma vida de inconstância ou de infidelidade ao Senhor, estão pagando um preço ou irão pagar um preço muito alto por conta de sua infidelidade, porque a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita, ele tem ciúme. Deus não te divide com ninguém. Chegará um momento oportuno em que Deus tomará a atitude para trazer a cada um de nós para o centro da sua vontade. Isso foi o que o Senhor falou à igreja de Pérgamo, a igreja que estava vivendo um coração dividido. Ele diz àquela igreja que tinha um bisturi em sua mão, e ele estaria pronto a fazer uma incisão para separar aquilo que estava em desalinho, desacordo com a sua vontade. Amado irmão, amada irmã, nós precisamos insistir em andar dentro da vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 5 nos mostra a história de um jovem que manteve-se infiel ao Senhor e pagou um preço muito alto. Atos capítulo 5 mostra também um casal que manteve-se infiel e pagou um preço muito alto. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 10 a realidade sendo declarada do que aconteceu com os israelitas no deserto. A murmuração do povo fez com que eles caíssem no deserto e perecessem. A pergunta que eu faço para mim e para você é: acaso será diferente comigo e com você? Deus te ama, e a Bíblia diz que Ele castiga, açoita todo que Ele toma por filho. O melhor caminho, queridos, é o caminho da obediência, da submissão à vontade do Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. A palavra do Senhor ainda nos diz em 2 Tessalonicenses 3, versículo 3: Mas fiel ao Senhor, que vos confirmará e vos guardará do maligno. Diante de nossa fidelidade, Deus irá enviar socorro, proteção, provisão para nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 23 vai dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E aí eu quero fechar com Apocalipse capítulo 2, versículo 10, texto que eu já citei, que Jesus fala à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Daniel, um jovem que manteve-se firme, que manteve-se leal e que se manteve perseverante no seu relacionamento com Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a tua vida com Deus? Você hoje pode declarar que você está andando em lealdade, está andando firme e perseverante no Senhor? Ou a sua vida espiritual ela está andando em queda? Ou você está andando numa inconstância, em um passo para Deus e 2 passos para o mundo? Eu quero convidar você essa noite para assumir um compromisso com o Senhor, para voltar-se para o Senhor. Eu quero dizer para você que fiel é Deus para sustentar a sua vida.
Você não pode de maneira nenhuma pensar em voltar para Deus confiando nas suas forças. Lembre-se que Daniel não depositou a confiança em si mesmo, mas depositou a confiança naquele que pode suster. E eu quero convidar você para depositar a sua vida naquele que pode te suster, naquele que pode te proteger, naquele que pode te guiar. Que Deus te abençoe. Essa é a minha oração. Que essa palavra ela te incomode durante essa semana e te faça rever como você está andando diante do Senhor. E se você está afastado, que você volte com pressa para os pés do Senhor. Que Deus os abençoe. Queridos, antes de orar, antes de encerrar, eu quero convidar você, eu falei no início, a partir de amanhã nós entramos em um momento de oração e jejum. Se você pode jejuar conosco, segunda, quarta, sexta-feira, nós estamos vivendo a experiência do jejum. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, aí estaremos vivendo essa experiência a partir do início aí da madrugada até meio-dia. Então 12 horas estaremos vivendo aí essa experiência do jejum. Tem aquelas pessoas que vão se alimentam antes. Se você quiser apresentar seu jejum antes, você vai ter um período maior, mas entre a meia-noite da segunda-feira até o meio-dia nós estaremos apresentando nosso sacrifício ao Senhor. Estaremos durante todo esse mês, estaremos aí entrando no mês de agosto, e em setembro nós estamos fazendo aí um culto de gratidão ao Senhor. E qual a causa desse momento de intercessão? Qual a causa desse momento de jejum? É para que Deus esteja trazendo um avivamento sobre a vida da igreja, para que Deus esteja trazendo um renovo sobre a vida da igreja. Irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos, contentes. Sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia, sim. Acreditamos nesse momento, ele é um momento que precisamos ter cautela, sim, acreditamos nisso. Mas nós não podemos, irmãos, baixar nossas guardas. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos continuar cuidando dos necessitados, nós precisamos continuar cuidando das crianças da nossa igreja, dos senhores e das senhoras da nossa igreja. Então estamos pedindo ao Senhor que o Senhor aqueça o coração da igreja para viver a prática cristã, para viver a realidade da vida cristã, para ter o prazer de voltar para a sua congregação. Quantos crentes estão tão apegados ao materialismo e não tem mais nenhum prazer para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para vir para a sua igreja, para congregar? Não tem nada que lhe atrapalhe. Ele não está no grupo de risco, ela não está no grupo de risco, mas não está com vontade de vir para a igreja, não está com vontade de orar, não está com vontade de buscar a presença de Deus. Então eu quero convidar você, segunda-feira, de meia-noite até meio-dia, aí nós temos aí também a quarta-feira e a sexta-feira. Se você não pode estar envolvido durante os 3 dias, o bom é que você esteja envolvido conosco. Se você não pode, escolha pelo menos um dia desse na semana e esteja juntamente com a igreja. Saiba que em algum lugar tem algum irmão orando e você também está somando junto comigo e com esses irmãos com esse momento. Oração e jejum, pedindo a Deus que Deus esteja aquecendo o coração da Igreja Batista dos Guararapes para um compromisso de testemunho, para um compromisso de santidade, de obediência e também pela alegria de servir ao Senhor, de estar com seus irmãos congregando. Então eu conto com você, conto com a sua participação. Meus irmãos, encorajemos uns aos outros. Você que está na sua casa, você tem filhos, seus filhos estão entre 4 até os 14 anos, meu irmão, discipule seu filho, discipule sua filha. Vá lá na Praça Joaquim Nabuco, na internet há muitos materiais importantes. Assuma um compromisso, meu filho, minha filha, eu vou sentar diariamente com você para estar lendo a Bíblia com você. Eu vou estar diariamente fazendo culto familiar com você. Eu quero que você também fale o que você está percebendo das Sagradas Escrituras. Não deixa a tua criança solta nesse momento. É muito importante que os pais assumam o compromisso de estar preparando seus filhos no caminho do Senhor. Nós estamos perdendo uma geração, irmãos. Temos uma geração aí que não quer mais ouvir falar acerca de Cristo.
porque não foi discipulada, ela não foi ensinada, e ela chegou à sua adolescência, passou dos 14 anos e agora só quer o mundo. Nós precisamos assumir nosso compromisso de lealdade e fidelidade com o Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse culto, obrigado pelos irmãos que puderam estar aqui conectados conosco. Senhor, dá-lhes uma noite de paz, um sono tranquilo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a vida deles, seja sobre a vida dela. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja derramado hoje e para sempre sobre toda a igreja do Senhor, e você na sua casa diz amém.